Boa tarde a todos. É um prazer, né, estar fazendo parte dessa grande evento. Queria agradecer a Sementes Orlemas aí pelo convite, pela confiança, e espero passar um conceito, né, diferente, que é justamente esse que está na tela, né, que é justamente a questão da qualidade do plantio, né. E essa qualidade de plantio, ele vem dentro de um programa, né, das boas práticas agrícolas, né, e está dentro das boas práticas de plantio. Meu nome é Edson Massal Tanaka, eu sou engenheiro agrônomo, né, sou professor na FATEC Pompeia, FATEC Sunji Nishimura. Nós temos aqui o curso de Mecanização e Agricultura de Precisão, né, nós somos o único curso do mundo, né, relacionado a essa área, né, nós estamos formando tecnólogos justamente para essa nova fase da agricultura, que é a agricultura digital, né. E, em função disso, né, muda-se um monte de conceito, né, muitos conceitos são mudados em função dessa questão, né, da questão do plantio, né. Então, o primeiro é justamente isso, né, o plantio, né, a plantabilidade, ela vem de dois conceitos, né, a questão da distribuição e da dosagem, né. Nós trabalhamos com um conceito um pouco mais amplos, né, não somente com relação à dosagem, né, a questão de falha dupla dentro do dosador, mas também trabalhamos com o conceito, né, de distribuição, além da distribuição de planta, outros fatores que estão relacionados ao plantio, né. E justamente, né, esse é o fator importante, né, que a qualidade, né, é justamente a melhoria, né, melhoria contínua dos procedimentos, né. Nós precisamos sempre estar averiguando os procedimentos que nós estamos adotando, os equipamentos, para que eles sempre, né, trabalhem na melhor condição, né. Eu falo sim que a qualidade é a melhoria contínua de processos e procedimentos. Então, é necessário, né, se medir esses procedimentos, né, esses processos, e entender como que eles funcionam para que a gente possa melhorá-los, né. Na medida que a semeadura, ele é um processo repetitivo, né. Então, quer dizer, ele começa de uma forma e ele vai repetindo, né. Então, quer dizer, durante o processo, esse sistema, ele só piora, ele não tem como melhorar, tá? Então, eu tenho que trabalhar ele de uma forma, começar da melhor forma possível, né? E aí está justamente essa questão, né? Então, aí, né, foi um evento que eu fiz esse ano, são dois produtores que fizeram o mesmo treinamento, né? Usaram os mesmos, né, obteram as mesmas informações. E qual que foi a diferença dos dois, né? Muitos de vocês vai falar assim, foi a questão da máquina, a questão da umidade, a questão da velocidade, né? Na verdade, a máquina foram os mesmos, são essas duas máquinas, um foi feito um plantio com a CCS e o outro foi feito com a DB, mesmos dispositivos, né? Inclusive, esse de lado aqui teve uma aplicação de adubo na linha, e esse outro não, né? Foi feito a lanço, né? Mas qual que foi a diferença? Que é justamente o importante. Um ficou somente na informação, o outro foi no conhecimento, né? Eu sempre falo assim, né, que o conhecimento é a concretização, é onde você vai efetivamente, né, colocar em prática toda a informação adquirida, né? Então, esse aqui executou, né, fez tudo que foi falado, né? E aí tem um detalhe, né? Você pode ver que todas as plantas estão no mesmo estágio de desenvolvimento. Isso mostra a perfeição de emergência, né? A uniformidade de emergência, tá? E aqui, né, nós tivemos todo um problema, tá certo? Então, muitas vezes a gente está procurando máquinas melhores e nós estamos esquecendo, né, que nós podemos fazer o melhor com a máquina que a gente tem, né? O César mostrou isso, que o ganhador do Sudeste fez um plantio com uma mecânica, né, a 3,7 km por hora, com uma eficiência agronômica extremamente importante, né, e relevante, né? E aí está mostrando, né? Então, eu posso fazer um plantio de qualidade? Esse aqui é um plantio de qualidade, você pode ver que não, né? Acertou na dosagem de semente, né? Então, a singulação foi perfeita,
A distribuição, ela está muito bem distribuída, a palha na linha, né, não houve uma despalha, né, isso aí é lá na Serra da Petrovina, né, onde, né, o pessoal já está fazendo essa prática do plantio de qualidade. Então, é fundamental, né? Por quê? Porque isso vai agregar produtividade, né? São práticas que vão somar a produtividade, são práticas que vão elevar a sua produtividade, tá certo? E qual que é a importância do plantio, né, dentro da produtividade da soja? Esse estudo, né, ele apareceu, né, foi feito nos Estados Unidos, e ele mostra, né, que além do conhecimento, né, são os erros que determinam a produtividade. Quanto mais eu erro, menos eu produzo. Então, ele, né, estima, né, aqui dentro do processo de produção da soja, né, vários erros dentro desse processo. E o plantio aqui está com um erro de 20%. Nós estamos com eficiência de 80%. Então, né, ele partiu de um princípio que nós temos um patamar de produtividade de 150 sacos por hectare, né, e cada erro vai tirando produtividade, né, teto produtivo. E nós aqui, né, nós temos uma perda aqui, né, extremamente relevante, né. Se a gente melhorar essa perda, né, diminuir essa perda, diminuir esse erro, nós, né, que aquele estimou um erro de 5%, você, né, de 91 sacos, né, foi para 128 sacos. Né, você vê quanto que isso pode agregar. Então, o plantio, né, é um fator dentro do processo de produção da soja de alta produtividade extremamente importante, né, muito importante, e deve ser feito com muito critério, com muito rigor, com muito conhecimento, né, justamente para diminuir os erros. Tá? Então, e aí, né? Como que eu faço, né? Vou ter que ir atrás. E esse é o nosso desafio. Muitos de vocês buscam a correria da capacidade operacional. E hoje nós temos aqui com relevância a qualidade operacional. Nós não podemos esquecer que a capacidade operacional, nós temos que rever a questão de número de hectares por linha. Né? Então, quer dizer, é um fator que está ligado à capacidade operacional. Nós precisamos ver nossa eficiência, né? Nossa eficiência é extremamente baixa, principalmente no momento que nós precisamos. Nós perdemos muito tempo arrumando a máquina, consertando a máquina durante o processo, né? É aquele rolamento que você comprou de segunda linha, é aquele momento que você está usando graxa que nós usávamos há 20 anos atrás, que você tem que relubrificar todo ano, né? São momentos, né, dentro do planejamento de logística, né, não há, né, uma atenção adequada, né, justamente para a gente aumentar a eficiência. E para a gente ter capacidade operacional, o que a gente faz? Aumentamos velocidade. E aí que é o problema. Por quê? Velocidade é o potencializador dos nossos erros. Então, ele só aumenta os erros, ele só aumenta o problema. Tá? Então, dentro do outro lado, apareceu esse novo conceito da qualidade de plantio. E esse é justamente a briga, né, que nós temos no bom sentido para que a gente possa implantar a nossa cultura, tá certo? E aí você vai ter que escolher qual o sentido que você vai escolher, né? O que não pode é, a todo momento, você, né, fazer assim, ó, eu vou plantar 7 km por hora, do começo ao fim. Então, na hora que você fala nesse argumento, eu vou entender que você errou em algum momento, né? Aí a pergunta é, você errou muito ou errou pouco? Se você errou muito, né, você vai ter muitos problemas de produtividade. Se você errou pouco, isso vai afetar pouco na sua produtividade, né? Mas, né, sempre você tem um erro, né? Então, é um momento de você decidir. Muitas vezes você vai falar, eu vou falar, eu sempre fiz assim, né, deu certo, né? Não, né? A gente vai ter que fazer uma opção. Então, vai ser um misto, né, de conhecimento onde você vai poder utilizar dentro do processo e melhorar ele, né? E aí está o processo de semeadura, né? Ele é constituído por 6 fatores. Aí você fala assim, professor, tem 5, o que está faltando aqui, né? É o que mais o que menos a gente faz, né?
Então, quer dizer, todo o processo de semeadura, ele é afetado pela máquina, pelo material, pela mão de obra, pelo método, né? Tá? Pelo meio, mas tem um fator muito importante que nós estamos iniciando esse processo, que são as medições, né? As medições é extremamente importante, né? Dr. Fernando Penteado Cardoso, né? Ele fala assim, né? Que o Brasil é uma terra onde as pessoas acham demais, observam muito pouco, né? E mede quase nada. Então, essas medições são extremamente importantes para você medir a qualidade do processo. Porque senão, o que acontece? Você vai ficar achando que o seu processo é bom, né? Então, nós precisamos medir o processo para entender se o processo está bom ou não. E saber como medir, né? Então, são fatores importantes. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre essas duas coisas, né? A máquina e um pouquinho de método, né? E é fundamental, né? Quem faz o plantio, né, é a mão de obra. A mão de obra é fundamental dentro desse processo. Tá certo? Então lá, né? E aí você tem a maquininha que faz tudo isso. Tá certo? Então aí está mostrando toda uma semeadora, né? Que é onde cada item desse tem uma função. E essa função não pode, né, ultrapassar, né, essa função. Tá certo? E aqui ó, eu gosto muito dessa transparência, onde mostra o meu disco cortando a palha, mas também despalhando a linha, ele tirando o solo da minha linha, né? E aí, mostrando também aqui já, né, de tabela, o meu sulcador, né, a 25 centímetros de profundidade. Né? Isso é um erro muito absurdo, né? Então, por que ele está fazendo isso aí? Excesso de pressão. Aqui está mostrando já na transparência, né? A mola aqui não tem mais espaço, né, para ser comprimida. E esse excesso de pressão, né, conjugado com solo muito argiloso, umidade, começa a dar isso aqui. E aí o leito de semeadura, aonde a gente vai colocar a semente, né, está sendo comprometido, está sendo de má qualidade. Então, nós temos dois erros aqui importantes, né? A questão do corte da palha e a questão do leito de semeadura. Né? Então, é um fator importante. O corte de palha, se você não cortar a palha, ele vai te dar um monte de coisa aqui, ó. Tá certo? Embuchamento, envelopamento, espalha na linha, revolvimento do sulco, como eu mostrei aí nessa transparência anterior, né? Tá certo? E o grande problema hoje é justamente o corte de palha. Palha é fundamental para alta produtividade de soja. É um fator de agregação de produtividade. Mas a palha tem que estar na linha, né? E se eu não cortar, vai começar a dar muitos problemas. Esse aqui é um, né? Que é, né? Como que é o processo de corte, né? Disco girando, né? Esse disco tem que girar. Então, todo o mecanismo relacionado ao giro dele tem que ser mantido, né? Palha tem que estar seca, tá? Não pode estar verde e não pode estar murcha, né? Isso compromete o sistema de corte. Solo, né? O solo vai ser um mecanismo para você cortar a palha. Então, ele vai segurar a palha para ser cortada. Esses três, né, compõem o processo de corte, tá certo? Importante, né? Não podemos fazer com que o disco penetre muito no solo. Por quê? Ele penetrando no solo, ele vai perder ângulo de corte, né? Então, aqui, ó, mostrando para vocês uma transparência onde eu né, aumentando, né, esse ângulo, tá vendo aqui, ó, eu vou me diminuindo esse ângulo de corte. Vai chegar ao ponto que eu vou empurrar a palha, certo? Então, é fundamental, né? Esse aqui, ó, é uma transparência desse ano, né? Mostra duas coisas, né? Aqui, ó, né? Eu tive lá numa sexta-feira, né, dando um treinamento, e na segunda-feira ele começou a plantar. Olha a quantidade, né, de paradas que ele proporcionou. Por quê? Disco de corte, né? Tava um solo argiloso, o disco de corte estava novo, então o fio dele é grosso, né? Com alta pressão, né? E esse aqui, ó, é a mesma plantadeira onde ele tirou a pressão,
e amolou o disco de corte, né? Então, aqui dá para ver aqui, ó, a diferença. O disco amolado, né? E o disco não amolado. Aí, nós contamos aí dentro desse processo 50 embuchamentos. 50 embuchamentos, né? Por questão, né? Justamente da questão do corte de palha. Então, esse embuchamento, né? Você tira a palha da linha, né? Você não tem a umidade na linha, você não tem a questão da temperatura na linha, né? Então, a gente perde muito essa questão. Fora a perda do rendimento operacional. Essa transparência mostra justamente a questão de manter a palha na linha. Nós estamos trabalhando com 50%, né, da distância com palha na linha, os outros 50%, 100%. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos melhorar isso aqui para 80%, que é o plantio invisível, né? Nesse estudo, né, que foi feito lá em 2007, mostrou o seguinte, que dentro desse sistema de manutenção de palha na linha, né, nessa densidade aqui, ó, de 30 plantas por metro quadrado, ele teve um acréscimo de produtividade de 5 sacos, né? Então, nós temos que manter o benefício, né, da palha na linha, né? Então, aí nós também vamos colher, né, todo aquele benefício do plantio direto, né? A questão da temperatura, da umidade, a questão, né, do potássio, né? Nós precisamos entender que palha é potássio, né? E manter a palha, o potássio na palha é importante, né? Porque nós não perdemos ele, né? Ele vai ser liberado quando a planta vai necessitar, tá certo? Importante aí, ó, a cobertura. Aqui, ó, é um exemplo, né, que foi feito, é um plantio, aqui, ó, o cara plantou, choveu 35 milímetros, ele parou, no outro dia continuou aqui, ó. Ó a uniformidade de emergência aqui, ó. Essa aqui, ó. Ó a dificuldade de emergência aqui, ó. Então, aqui teve o processo de selamento, né? Então, né, quando a gente não tem a palha na linha, né, tem uma dificuldade de emergência, né? Então, isso vai dificultar muito a questão da emergência da planta. Envelopamento, né? Não corte de palha, né? Então, isso aconteceu nessa transparência, ó. É praticamente a mesma época, né? Então, o camarada plantou aqui, mostrou o sentido de plantio. Aí eu fui lá, né? Tirei essa foto, né? É uma produção de semente. E aí vamos lá abaixo, né? Ver. E aí, ó, uma palhada excepcional, tá certo? Onde a semente ficou por cima, né? E aí não acusou no sensor. Por quê? A distância do sensor dessa máquina até o solo é no mínimo 25 centímetros, né? Então, quer dizer que, né, em passando semente nesse sensor, não significa que ele está no solo, né? Pode estar em cima da palha, né? E aí, o que aconteceu? A palha está aqui, ó, né? As sementes passaram, não germinaram até, né? Umas emergiram, outras não, né? Então, comprometeu o estande. Nós contamos aí, eu medi nessa área, deu em torno de 20%, né, da linha de plantio, né, com falha, né? Que justamente a semente caiu, mas não tivemos plantas, né? E aí, o que aconteceu, né? Eu posso estar condenado. Uma semente de alto vigor, né? Eu tenho uma semente de alto vigor, colocando nessa situação um erro de plantio, tá certo? A questão da umidade, né? Manutenção de cobertura e umidade, né? Quando a gente trabalha com solo muito úmido, a gente expõe nosso leite de semeadura, né? Então, nós vamos expor. Então, e esse caso aqui, ó, nós cometemos uma prática que nós fizemos lá atrás, que é justamente a questão de o quê? Afundar, né, a linha. Tudo bem? Então é importante isso, né? A gente vê o quanto, né, que está acionando. Tá certo? Tudo bem? Bom, é importante, né? Olha lá, velocidade, né? Quando a gente trabalha com mais velocidade, se abre, né, os sucos de semeadura. Quando
né, trabalha com menor velocidade, a gente tem uma baixa, né, revolvimento, certo? Então, são esses esses itens importantes com relação ao corte de palha, tá certo? Outro fator importante é a questão, né, dos mecanismos que vão ajudar a fazer o leito de semeadura, né? No caso aí, seria o facão e seria o disco duplo, né? No caso do facão, é justamente a questão do quanto a gente usa, né? O quanto a gente usa esse mecanismo, né? No adubo, né? E no caso do disco desencontrado, seja ele no adubo ou na semente, né? O pensamento é da mesma forma, tá certo? E aí, qual que é usar, né? Esse é o grande problema, né? Hoje, né? Nós temos que pensar que são duas ferramentas, né, do mesmo objetivo, né, mas de ação diferente, tá certo? Que é o grande objetivo, né, essa transparência do seu Garcia, né, justamente onde mostra, né, o quanto que a gente revolve esse leito, né, o revolvimento desse leito, tá certo? Importante aí. Então, aí, o que pode ocasionar? Isso aqui, ó, que é o mais comum, né? Facão, né, o uso de facão com solo úmido e não corte de palha, tá certo? Então a gente faz esse que eu chamo aqui dessas valas, né? Então isso aqui é uma vala, não é um leito semeador. E aqui está mostrando justamente um momento onde a vala sofreu a ação da chuva, né? E aí, né? Se você colocou numa profundidade baixa, teoricamente, você vai ajudar a semente a emergir. Se não, o que aconteceu? Ela vai dificultar a emergência dessa semente, dessa planta. Tá certo? Então, nós precisamos manter, né? Aí, ó. Um erro importante é justamente o quê? Aqui, ó. Ele vinha plantando nesse sentido, né? Como ele vinha plantando 30 anos dessa forma, tá? Nós mudamos a característica, esse aqui é um plantio de algodão, né? É justamente numa época muito úmida, tá certo? Onde ele é o quê? Nós mudamos a profundidade do facão e a inclinação do facão. E aí mudou totalmente o leito de semeadura. Você pode ver que aqui a gente estava expondo totalmente, aqui já não, né? Menor quantidade aí de exposição, tá certo? Nós retiramos muito material, né, do leite semeadura. E aí você tem a questão de exposição da linha. Você tem leitos semeadores mais profundos, ó, com 5 centímetros de altura. Então você vai ter uma dificuldade de colher, né, dependendo da inserção das primeiras vagens, você vai ter uma dificuldade de colher essa vagem. E aqui, ó, você pode ver que houve selamento. Será que as sementes daqui não estão condenadas em função desse processo? Né? E aí a gente vê, ó, 7 centímetros de profundidade, né? Eu já medi algumas situações 10 centímetros de profundidade, tá certo? Onde a gente não tem né, uma condição. É nesse caso aí, ó, né, um plantio extremamente com suco fundo, né? As plantas estão germinando e a base, né, justamente da plataforma, ela vai estar justamente do nível da entrelinha, né? Aí a pergunta, né, quanto que eu estou perdendo aqui, né, para fazer esse suco extremamente fundo? Aí você tem, né, a geração de torrão, seja ele com corte de disco desencontrado com alta umidade, né, que nesse aqui, ó, essa plantinha, por exemplo, ela está sendo fazendo uma força muito grande, né? Aí, ó, gerando muito torrão, né? Essa geração aqui, ó, tá vendo essa plantinha? Essa plantinha ela já está fazendo muita força, né? E aí o que acontece? Você vai ter um atraso, né? Aqui, ó. Será que aqui nós não temos uma semente aqui embaixo desse torrão, né? Que vai provocar justamente, ela vai germinar, mas será que ela vai emergir? Qual a condição de emersão dela, né? Então, são condições que a gente vai perder plantas, né? A gente vai ter muitas vezes semente, mas não vai ter plantas porque nós estamos errando no leito de semeadura. Uma coisa importante, né, também é a questão da profundidade. Esse fator aqui, ó, é um fator de oscilação da profundidade.
tá certo? Então, ele vai controlar o quanto isso aqui vai oscilar, tanto para cima quanto para baixo. E isso vai alterar justamente a profundidade aqui, ó, seja da semente, seja do adubo, tá? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? Por quê? Semente muito funda dá um excesso, né, de o quê? De força, né? Ele vai gastar muita energia. Então, isso aqui vai engrossar, né, o hipocótilo, né? E isso aí, será que depois ele vai ter energia para se desenvolver, né? Até ela começar a fazer fotossíntese, né? E aqui estão vários erros, ó, né? Aqui nós temos erro, ó, de profundidade, porque a mola oscilou, ela desceu, né? Nós temos erro, né, de profundidade com erro de distribuição de adubo, tá certo? Ó, aqui tem muito adubo, e isso faz parte de dosador de adubo, tá certo? Dosador de fertilizante. Então, essa planta aqui, ó, ela vai ser, né, nós estamos condenando ela em dois fatores, em profundidade e muito próximo do adubo. Esse aqui, ó, ele está na profundidade, com pouco adubo, tá certo? E aí você pode ver que tem plantas, né, tem sementes que foram colocadas um pouco mais em cima, né, mais próximo do solo. Isso tudo, essa oscilação de profundidade, é em função daquela mola. Nós regulamos errado, né? Nós temos que dar mais pressão quando nós trabalhamos com solo mais seco. Nós temos que dar menos pressão quando trabalhamos no solo mais úmido, né? Aumentamos a velocidade, mais pressão. Diminuímos a velocidade, um pouco menos de pressão, tá certo? Nós precisamos controlar isso aí, né? Então, nós não podemos ter essa variação de profundidade, né? São dois momentos que existe variação de profundidade da semente. Na oscilação da mola, tá certo? Que é esse, e quando você não tem palha na linha, né? Então, a pessoa fica regulando a profundidade em função da umidade do solo. Se tem umidade, né? Se tem chuva, diminui a profundidade. Se não tem chuva, aumenta a profundidade. Isso aí a gente está condenando nossa planta, né? E aí a gente entra no dosador, tá? Dosador é um mecanismo né, que faz um papel fundamental, né? O que nós precisamos mudar ao conceito? Dose, né? Essa dosagem, né, é justamente a questão que a gente fala de singulação. Quando que eu sei que meu disco está com dosagem correta? Quando uma volta do disco, né, vai jogar a quantidade de semente referente ao número de furos. Se eu estou trabalhando com um disco de 40 furos, uma volta daquele disco tem que cair 40 sementes. Isso é singulação perfeita, 100%. Se caiu 41, teve dupla, né? Dosou duas juntas. Se caiu 39, eu tenho uma falha, tá certo? Então, falha dupla, o conceito é de erro de dosagem. E na distribuição, eu faço a medição através do coeficiente de variação, que é justamente, né, como que está organizado a minha semente, tá certo? E essa organização é importante, né? Por quê? Porque não pode, né, tá uma semente em cima da outra, tá bom? Aí, ó, esse singulador, né, é um singulador onde ele teve uma falha, né? E aqui eu tenho que ter uma só, tá certo? Então aqui já teve um erro de falha. Então, erro de falha, singulação, tá certo? Então, a singulação, ó, aqui, ó, é um erro, onde ele, a primeiro momento, diminuiu a pressão, começou a dar falha, ele aumentou a pressão, tá certo? Começou a dar nem dupla, né? Foi uma metralhadora aqui, ó, tá? E isso comprometeu o stand, né? A questão da população, tá certo? E aí você tem, né? Quais são os fatores que estão ligados à singulação? Disco, né? Então eu tenho que escolher o disco apropriado, né? Tá certo? Pressão, né?
eu preciso garantir que minha caixa tenha a pressão correta, tá? E mesmo a pressão em todas elas, certo? E singulação, que é o singulador, que é justamente o jacaré, tá? Então, esses são fatores importantes para você ter uma única semente em cada alvéolo, em cada furo, tá certo? E isso é importante. Então, eu garantindo a precisão de singulação, aí eu vou trabalhar no momento seguinte, que é da distribuição. Então, esse aqui, ó, né, é uma medição de uma semeadora de 9 linhas, né? E eu preciso conhecer todas as linhas. Saber que todas as linhas, né, não têm a mesma dosagem, tá certo? E ela não tendo a mesma dosagem, ela vai ter, né, populações diferentes, tá certo? E esse é o mecanismo de controle de oscilação da profundidade. E aí tudo isso, gente, vai implicar o quê? Em dinheiro, né? Quanto que a gente perde, né? Então, né, primeiro a gente precisa calcular, saber o que é coeficiente de variação. Então, essa organização aqui, ó, eu peguei um exemplo de milho, né, que é justamente aqui, ó, né? Se a distância calculada, né, for 20 centímetros, se a distância entre a semente for 20 centímetros, o coeficiente de variação é zero, né? Distribuição perfeita. Mas não é isso que acontece. Ou por atraso de recosteamento no tubo condutor, ou pelo, né, deslocamento da semente no leito de semeadura, você tem a organização afetada. E a gente mede isso aqui, tá certo? Hoje nós estimamos, né, que o coeficiente de variação, né, ele interfere na produtividade, no caso da soja, né, eu estimo hoje de 3 a 4 sacos, né? Depois eu vou mostrar para vocês o quanto isso vai mudar. E a velocidade, né, lembra lá? Potencializa o erro. Então, nós precisamos plantar com o quê? Com a velocidade referente para cada objetivo. Se eu quero fazer rápido, vou aumentar a velocidade. Se eu vou fazer com qualidade, aquela minha máquina tem a velocidade específica dela, né? Tá certo? Se não, o que acontece? Hoje nós temos motores extremamente potentes, né? Uma potência sobrando no campo, e aí o cara, né, quer terminar logo, né? Quer fazer correndo, né? Por questão de vaidade, por questão do produtor falar que tem que terminar logo, né? Não, nós temos que fazer bem feito, tá certo? E aí que eu falo, velocidade é amigo vilão, né? Os erros que nós temos aí nas atividades de mecanização, o maior vilão é a velocidade, né? Achar que o desempenho e a qualidade de uma determinada máquina se refere à potência do motor, né? E quanto ela pode correr, tá certo? E aí está mostrando, né? Esse aqui, ó, é um trabalho de 33 agricultores, onde a gente tem o coeficiente de variação de plantio de 50% até quase 80%. Uma velocidade de plantio, tá? De 6 até praticamente, né, 6 e pouco, né? Então ele vai variar aí, tá? E a média do coeficiente de variação, 64%. Isso é muito ruim, a distribuição é muito ruim, né? Nós podemos chegar abaixo de 30% do coeficiente de variação, tá certo? Tem máquinas que conseguem fazer isso com muita facilidade, abaixo de 20% do coeficiente de variação, tá? Aí depende muito de vocês, tá certo? Aqui outra medição que foi feita, né? 13 produtores, a velocidade deles, né? E o coeficiente de variação, que foi, né, de 52 até 75, né? Então, e aí por isso que eu falo, né? Quando a gente vai a campo, né? O coeficiente de variação da distribuição de soja, ele está em torno de 55 até 60, 65, que seria aí essa média, essa faixa, né? E aí o que acontece, né? Muitas vezes, mesmo com velocidade baixa, você tem o quê? Coeficiente de variação alta. Então, quer dizer, o coeficiente de variação não é simplesmente questão de velocidade, né? É questão de adequação de velocidade com a máquina que você tem, tá certo? Esse aqui é um trabalho mostrando justamente isso, né? Que é justamente o tamanho da falha
E quanto que se refere na produtividade? Quanto maior a falha, menor a produtividade, justamente porque tem menos planta, né? Tá certo? Isso aqui é um trabalho que foi publicado, né, na revista de sementes, tá certo? FIS que publicou, tá certo? Bom, esse aqui foi um trabalho mostrando que plantas simples e plantas triplas, ó, quanto que nós perdemos em termos de vagem, né? Aqui, ó, vagem de 1 grão, vagem de 2 grãos, vagem de 3 grãos. Nós perdemos 29% de vagens de 2 grãos, 39% de vagens de 3 grãos e 61% de vagens de 1 grão, né? Há uma perda muito grande, né? Então, não compensa, né, você ter vagens, né, sem plantas triplas, né? Que é justamente elas estão extremamente juntas. Aqui é um trabalho que foi feito, ó, coeficiente de variação e produtividade, né? Como eu falei para vocês, nós estamos trabalhando com 60% de coeficiente de variação. Nós podemos chegar 30%. Quanto que nós podemos ganhar, né? Aí depende muito aqui. Esse foi 7,5 sacos, o outro foi 4 sacos, 4,2 sacos. Então, é importante a gente saber que o coeficiente de variação é um fator importante. Tá certo? Esse aqui foi a velocidade de plantio, coeficiente de variação e produtividade. Ó. Quando você aumenta a velocidade, aumenta o coeficiente de variação. O que acontece com a produtividade? Diminui. Né? Tá certo? Essa máquina tem uma velocidade ideal menor, né? Menor, né? Que essa aqui, ó. Menor que essa aqui, ó. Tá certo? Né? Então, ó, que você tem aqui uma, ó, menor que 6. E essa aqui é pneumática. Tá certo? Então, é importante a gente ver isso aí. Umidade do solo, né? Ó, umidade também influi no coeficiente de variação. Esse aqui é um plantio, ó. 25%, ela está aqui, ó. Né? Então, quantas plantas, quantas linhas que ficaram com coeficiente de variação de 25%? Uma. Quando você teve uma umidade boa, né? Você teve o coeficiente de variação abaixo de 25%, ó. 1, 2, 3. E 3 bem próxima, né? Então, fazendo a umidade certa também é importante no coeficiente de variação. Então, em suma, né, resumindo, né, eu coloco essa conclusão. Que você fazer um plantio na palha sem revolvimento, a gente está perdendo em torno de 5 sacos. Plantio com profundidade de 3 sacos. População, 3 sacos. Né? E planta triplas e duplas, 5 sacos. Tá certo? Então, no meu, né, pensamento aqui, nós estamos trabalhando com, né, 16 sacos no nosso erro. Tá certo? Bom, gente, tudo isso aí a gente chama de inovação, né? Tudo isso é tecnologia do conhecimento para melhorar a produtividade.